Assim como nossa analista, Luísa Martins, que já está conosco aqui ao vivo. Tudo bom, Luísa? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para você e todos que estão conosco aqui em mais um dia. Pois é, estamos aí. Pedro, detalha para a gente exatamente esse passo a passo, o que aconteceu, até a cronologia dos fatos para a gente entender em que momento estamos, Luísa. O que acompanhamos foi um recuo do ministro Dias Toffoli. Ao deixar nas mãos da Polícia Federal essa decisão sobre a cariação entre investigados e diretor do Banco Central, o ministro conseguiu minimizar as críticas, Luísa? Carol, na verdade, o que tem se falado nos bastidores do STF é de uma postura que está um pouco incompreensível ali por parte do ministro Dias Toffoli, principalmente por ter inicialmente, como você mesma disse, né, determinado uma cariação, marcado a data, dia 30 de dezembro, esta terça-feira, às 14 horas. E aí ontem, quando veio à tona que ele ainda não tinha tomado os depoimentos, né, a PF, na verdade, né, ainda não havia tomado os depoimentos dos investigados e de diretores do Banco Central, ele acabou optando por fazer com que esses depoimentos acontecessem primeiro e aí deixar a cargo da delegada, se entender que há incongruências, inconsistências ali, alguma contradição entre os depoimentos dos investigados, aí sim proceder com a cariação, né? Como se ele tivesse agora dado uma pré-aprovação. Olha, se for necessário, o CPF entender necessário, a cariação pode acontecer. Mas antes havia um entendimento pela decisão do próprio ministro, e a gente divulgou isso aqui ao longo da programação da CNN Brasil, de que a cariação era uma medida urgente, tanto que ele negou vários pedidos, né? Negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a cariação, né? A PGR avaliava que era uma medida ainda prematura, depois negou um recurso do próprio Banco Central, esclareceu ali que embora o Banco Central e os diretores do Banco Central não fossem investigados, era uma participação fundamental para o esclarecimento dos fatos. Então, até ontem, à tarde ali, até a hora mais ou menos ali das 5 da tarde, Carol, havia uma certeza de que essa cariação aconteceria. E aí veio a informação do Supremo Tribunal Federal de que primeiro a delegada da PF ia colher todos os depoimentos e, se entendesse preciso, faria então a cariação que foi agora não mais determinada, mas autorizada pelo ministro Dias Toffoli, né? Foi sim, na minha avaliação, né, na avaliação também de interlocutores aqui do Supremo, Carol, um recuo do ministro Dias Toffoli diante de algumas críticas. A gente trouxe isso ontem também, né, Carol? Como uma ala ali do Supremo Tribunal Federal via com preocupação essa ordem dos fatores inversa, né? Porque, em geral, quando acontece uma cariação, devido a versões conflitantes ali a respeito de um mesmo assunto, né? Versões que um investigado diz uma coisa, outro investigado diz outra coisa, e aí há uma cariação ali para colocar essas versões frente a frente, né? Só que, no caso do Banco Master, esses depoimentos ainda não haviam acontecido, né? Então, isso acabou chamando a atenção, isso aparentemente foi corrigido, né? Por Toffoli, essa rota foi recalculada ao longo do dia de ontem com essa nova configuração de tomar primeiro os depoimentos. Tudo vai acontecer por videoconferência, vai ouvir um, depois vai ouvir o outro, depois vai ouvir o outro. E aí, com base no que for dito por cada um dos três, a delegada vai ter total autonomia para definir se a cariação de fato é uma providência necessária. Um outro ponto, Carol, que expõe um procedimento inusual, né, na rotina do STF é o fato de essa cariação acontecer em meio ao recesso do Poder Judiciário. O Supremo tem atribuição, sim, para atuar num regime de plantão, vamos dizer assim, para casos urgentes e costuma fazer isso quando há risco à ordem pública, possibilidade de
destruição de provas. E na avaliação do caso Master, o que eu ouvi nos bastidores do Supremo, Carol, é que esse risco já estaria minimizado porque os investigados já estão com tornozeleira eletrônica. Vorcaro, por exemplo, já está inclusive suspenso, proibido, né, de realizar atividades de natureza financeira. Todos estão com os passaportes restritos, não podem manter contato entre si. Então, que não havia toda essa urgência que Toffoli tem colocado, né, como justificativa para ordenar os depoimentos, né, dos investigados e também a acariação, que é sim uma providência bastante severa, né, que dá aí o tom do que o ministro considera ter aí de importância o caso Master para o cenário nacional e financeiro.